Amados, mais uma vez, passando aqui para trazer mais um estudo para vocês. E queria estar hoje falando a respeito de um homem segundo o coração de Deus, ou dentro do tópico desafios e responsabilidades que um homem de Deus tem que ter. Queria estar orando nesse momento com vocês, pedindo a Deus que Deus esteja nos abençoando nesse estudo que eu vou estar introduzindo, trazendo para vocês. Curve a tua cabeça, feche os teus olhos e que Deus esteja falando aos nossos corações. Pai, no nome santo e maravilhoso de Jesus, eu entro, Senhor Deus, mais uma vez na tua presença nesse dia, te louvando, te agradecendo, bendizendo o teu nome, pela tua beleza, da tua santidade, Senhor Deus. Muito obrigado por tudo quanto o Senhor tem feito, Santo Deus. Toma nossas vidas nas tuas mãos nesse instante. Fala aos nossos corações. Espírito Santo, tenha liberdade em falar aos nossos corações. Pedimos, clamamos a Ti, suplicamos a Tua graça e a Tua misericórdia, no nome santo e maravilhoso de Jesus. Amém e amém. Deus seja louvado. Vamos adiante. Quero introduzir aqui. Só fechar um pouco aqui a minha tela de... Eu queria estar comentando com os amados o seguinte: a maioria dos homens sente o peso de ser o provedor financeiro da família, de tentar ser um bom marido e pai, de resistir às tentações de um mundo que visa arrastá-lo para baixo. Mas como Deus, o homem tem a capacidade de criar e de se relacionar. Ao criá-lo, Deus lhe deu vários desafios. São eles: administrar a criação de Deus, ser o provedor da família, desenvolver uma profissão e exercer seu papel na sociedade de forma digna. Lidar com as pressões da vida moderna e suas exigências tem levado muitos homens a crises existenciais e espirituais. Vivemos numa sociedade em constante mudança, onde as expectativas mudam a cada instante, onde a competição impera na sociedade, levando muitos à depressão e ao desânimo. Como homens cristãos, não somos isentos desse contexto. Precisamos nos voltar para a palavra de Deus e reforçar nossos principais pensamentos, como os princípios, para que não sejamos tragados pelas filosofias deste mundo e pecarmos, nos perdendo a referência do que nós temos dentro do que nós conhecemos e entendemos da palavra de Deus. E temos que o compromisso com Deus, temos que ter um compromisso com Deus, temos de entender o propósito do Senhor para nossas vidas e colocar em prática os dons recebidos dele, entendendo nossa missão e colocar a vontade de Deus acima de tudo. É o que nos faz sentirmos relacionados aqui neste mundo. É o que vai nos dar prazer, é o que vai nos dar realizações, né? Neste mundo. É esse compromisso, essa intimidade com Deus. Que Ele cresça e eu diminua. Explica o autor, né, desta frase, né? Eu queria estar falando hoje 10 pontos dentro desse desafio e responsabilidades. E antes disso, para nos ajudar, eu quero estar lendo Josué 24, verso 15, que diz o seguinte: porém, para acrescentar, né, no nosso estudo na realidade. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servireis, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa decisão tem que ser selada em nossos corações, em nossas vidas.
de você e sua casa servir ao Senhor. É fundamental, como Josué deixa bem claro aqui. Todos, se quiserem, podem servir aos deuses que quiserem, podem servir às entidades que quiserem, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tome essa palavra como um norte na sua vida. Ponha isso em prática na sua casa. Amém? Vamos lá, vamos venha comigo, vamos ao primeiro ponto desses desafios e responsabilidades que um homem tem que ter para que possa caminhar, né, dentro do que Deus tem e quer para nossas vidas. O primeiro ponto seria compromisso com Deus. Compromisso com Deus. Cristo está nos chamando a termos um compromisso com Ele como pessoa. Quando você está comprometido com uma pessoa, você não pode deixar de refletir seus valores e adotar sua perspectiva. Todo homem deve considerar o relacionamento com Cristo sua prioridade máxima, sua prioridade máxima. Esse compromisso eu tenho que ter. Eu coloquei aqui Mateus 22,3, mas o Mateus 22, o capítulo de Mateus 22, do verso 1 até o 14, nos traz uma parábola a qual nós temos que refletir realmente como nós estamos. Eu não vou ler para ganhar tempo, mas eu peço a você que você leia essa parábola para você poder refletir a respeito dela, né? Só trazendo um pouco, né? Trazendo bem rápido, bem sucinto, o que de fato está por trás dessa parábola é de que forma você tem estado. Será que você tem se preparado para entrar na boda do Cordeiro? Como é que você está vestido? Quais são as vestes que você tem colocado, espirituais, para que você possa estar bem no dia em que Cristo vir nos buscar? Essa parábola é bem clara em relação a isso. Eu queria que você pudesse ler depois. Se você tiver perguntas, dúvidas, deixe nos comentários aqui embaixo do vídeo, que nós vamos estar comentando e conversando com você em particular. Amém? O segundo ponto é amar a esposa. Para mim, esse primeiro Deus, depois a minha esposa, e depois vai vir os filhos, é o próximo ponto. Mas a esposa, a maioria dos homens anda não compreendendo como Cristo amou a igreja, né? O povo de Deus, entre parênteses, e por isso acha duplamente difícil amar a esposa de uma forma que não compreende. O amor bíblico é um amor ágape, é um amor incondicional, é uma atitude espontânea. Se você olhar como Cristo nos amou, entregando a sua vida por nós, é bem claro como nós temos que amar as nossas esposas. É um reflexo. Se você é um cristão autêntico, se você é um homem de Deus, não tem como você não amar a sua esposa, não tem como você olhar para a sua esposa de outra forma, a não ser com um amor a qual Jesus amou a igreja. Né? Nós sabemos a figura, né, de Jesus como noivo, que vai vir e casar com a noiva, né, que somos nós. Né? Ele, como noivo, vai casar com a igreja. E esse amor que ele tem pela noiva, nós temos que ter pelas nossas esposas, a qual nós já estamos casados. Né? A esposa é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus, é algo que Deus nos dá para que possamos, para ser ajudadora, para ser a pessoa, ajudadora idônea, aquela pessoa que está ao seu lado, ajudando a você caminhar em meio a toda essa turbulência. E isso só vai acontecer se for mútuo este amor, né? O esposo saber conduzir este amor, ter esse amor pela sua esposa, e isso vai ser mútuo entre o casal. Terceiro ponto, mais um desafio e responsabilidade, amar aos filhos, né? É fato, quem não ama o seu filho, né? Eu coloquei aqui, que pai não estaria disposto a morrer pelo seu filho? Se estamos dispostos a chegar ao ponto de morrer por nossos filhos, por que será que frequentemente não estamos dispostos a viver por eles? Precisamos passar tempo com eles.
viver uma aventura com eles, algo que lhes marque para toda a vida. Precisamos escutá-los, dar ouvidos às suas lutas, temores, decepções e vitória. Geralmente, esta parte fica mais para a esposa, né? Eu não sei com vocês, mas os filhos, eles têm aqui, pelo menos os meus, têm a tendência de procurar mais a mãe, por a mãe estar mais junto, por a mãe estar mais perto, por a mãe passar talvez a maior parte do tempo ali, grande parte do tempo, né? Aquelas que, principalmente aquelas que não trabalham com os filhos, o pai está um pouco mais ausente, os filhos pegam mais um afeto maior com a mãe, é normal isso, mas eu, como pai, eu tenho que buscar isso nos meus filhos, né? Ter esse relacionamento, chamar para conversar, chamar para sair, estar junto, caminhar junto com eles, tentando entender os seus dilemas, as suas preocupações, passar a ser amigo dos seus filhos, isso é fundamental. É um desafio que temos que vencer e uma responsabilidade que temos como pais de amar os nossos filhos dessa maneira. Os filhos muitas vezes procuram outras pessoas porque não tem um pai tão ausente que eles procuram outras pessoas para terem respostas e tirar suas dúvidas. Pai, seja mais presente na vida dos seus filhos. Quarto ponto, ser um homem íntegro. A integridade é fundamental. Durante o decurso de um dia normal, temos dezenas de oportunidades de mentir, enganar e furtar. Se tivermos que resolver, cada vez que precisamos tomar uma decisão, se vamos ou não ser honestos, consumiremos muita energia e correremos o risco de tomar uma decisão desatentamente e comprometer a nossa integridade. Amém? Parar, refletir, antes de qualquer resposta, pedir a Deus orientação, capacitação, para que possamos evitar mentiras, evitar enganos, evitar dificuldades, né, no dia a dia. Muitas vêm por uma palavra que você solta que não deveria soltar. Isso tem que ter dentro de nós esse ponto de integridade. Ser a pessoa íntegra vai lhe levar a um patamar a mais dessa escalada para nós chegarmos à eternidade. Ponto 5, dentro dos desafios e responsabilidades, ser um homem puro sexualmente. Nossos corpos não foram feitos para a imoralidade sexual, mas para o Senhor, que nos criou e nos chamou para viver em pureza sexual. A vontade dele é que todo cristão seja puro sexualmente, em seus pensamentos, em suas palavras e também em suas ações. Devemos fazer como Jó, uma aliança com nossos olhos, perdão. Jó 3:31, que diz o seguinte: fiz aliança com os meus olhos, como, pois, os fixaria numa virgem? Né? Voltando um pouco aqui atrás, em seus pensamentos, nós temos que ter um pensamento puro, um pensamento, procurar o máximo possível, fugir, né, de pensamentos que nos leve a este lado sexual. Em suas palavras, quantos homens, né, nós vamos conversar e meio a uma palavra ou outra, solta uma palavra torpe, uma palavra que não era para ser dita e ultrapassa, né, o que realmente é uma característica de um cristão. E nas nossas ações, né? Muitas vezes a gente, nas ações que nós temos no dia a dia, eu tenho que ter muito cuidado por esse lado. Ao passar uma mulher, ao comentar sobre aquela situação, ao ver, ao fixar os olhos e prender-se ali com aquela situação, eu tenho que ter cuidado, pedir a Deus para que Ele unja, né? Unja como os nossos olhos, fazendo uma aliança, como o Jó coloca bem aí. Pai, ora, conversa com Deus. Pai, eu quero ungir meus olhos, unge meus olhos, unge minha audição, meu olfato, meu tato, meu paladar, para que eu possa ser um homem puro, Senhor Deus, nessa área. Me purifica, coloca um vigia em minha volta, ora dessa forma. Pede que o Pai que está no céu te escuta e Ele responde a tua oração, Ele
te dar forças para que você possa vencer. Se você tem problema nessa área sexual, você vai vencer através da leitura da palavra de Deus, através da oração e busca diária e constante em Deus. Amém? O próximo desafio e responsabilidade, o ponto 6, ter amigos de verdade. Como é difícil, né? A gente ter amigos de verdade, pessoas que nós possamos confiar, possamos conversar, possamos nos abrir. Como cada vez mais difícil, num mundo tão competitivo, num mundo tão ruim, que nós estamos, um tempo que nós estamos vivendo tão ruim, e nós não temos visto isso, né? Hoje, encontrar uma pessoa realmente, de fato, que possamos nos abrir. Eu coloquei aqui o seguinte: muitos homens estão passando por crises terríveis, têm enfrentado grandes desafios em todas as áreas de suas vidas, mas a maioria está só, sem amigos, enfrentando suas lutas, seus medos, suas dificuldades, e muitos estão sendo derrotados. As amizades podem proporcionar oportunidades únicas para o crescimento espiritual, principalmente quando fazemos um pacto de ser mutuamente sensíveis e transparentes e falar a verdade. Amém? Um conselho que eu posso te dar aqui é: procura o teu líder. Se você está congregando em alguma igreja, buscando, tem um líder ali, um pastor sobre você, busque o seu pastor. Essa pessoa é que você pode confiar. Se você passar a ter uma intimidade com ele, de conversar, de se abrir, de procurar estar mais próximo desse pastor, para poder conversar. É a pessoa que eu indicaria hoje, né, para você estar conversando. Porque o pastor, que eu creio, a figura do pastor é aquele que cuida, aquele que está realmente à busca de cuidar do seu rebanho, das suas ovelhas, daquelas pessoas a qual Deus o colocou como responsável. E eu creio que você tem num pastor, no seu pastor, este amigo, né? Às vezes um irmão, às vezes alguém mais próximo de você. Temos que buscar uma pessoa a qual nós possamos conversar, desabafar de fato, porque é necessário ter amigos, é necessário ter amigos. Amém? Isso é um desafio muito grande e responsabilidade que nós temos que ter, que não é fácil, mas se encontra sim pessoas e homens de Deus que possam ajudar você nas suas dificuldades. Amém? Sétimo, ser autêntico e transparente. Normalmente fingimos que não temos um problema, não é verdade? Quantas vezes, né, a gente está passando por uma dificuldade e às vezes as pessoas perguntam: tá tudo bem? A primeira resposta que vem: tá tudo bem. E às vezes não está muito tudo bem, tá, rapaz? A gente está com vários problemas, várias dificuldades, mas é natural, né, a gente nos fechar e não, tudo bem, tá tudo bem, tudo bem. Mas aí eu coloco mais aqui: acharmos que para sermos amados e aceitos temos que passar uma imagem de perfeitos. Mas é justamente o contrário. Quando somos verdadeiros, conhecidos e é que somos mais amados. Nunca tente passar algo que você não é. Aqui pode entrar uma outra questão que me veio à mente agora, nesse instante, que é o seguinte: tem aquela pessoa hard, né, que sempre você pergunta: tá tudo bem? Não, tá tudo bem, não. Nunca tá bem, tá ruim, não presta, não dá, a vida tá ruim. Ok, mas existe aquelas pessoas que sempre diz que está tudo bem, mas não está bem. E eu tenho que me abrir, eu tenho que conversar. Voltando ao ponto anterior, este amigo, um pastor, uma liderança, alguém que possa conversar com você. E eu tenho que ser autêntico. Muitas vezes a gente esconde situações e entra numa depressão, entra talvez num problema tão sério pessoal, que isso não é normal. Procurar um pai, se você é filho, se você tem um pai ainda vivo, se você tem a sua mãe ou a pessoa mais próxima para conversar, se abrir de fato. Eu tenho que ter essa autenticidade e essa transparência. Tem que existir. Isso é um desafio muito grande hoje, eu vejo nos homens.
né? Que os homens eles querem ser aquela imagem de fortão, de durão, que está tudo bem. E às vezes a gente vê, às vezes nos olhos da pessoa que não está muito bem, mas a gente não pode invadir, mas a pessoa tem que se abrir, a pessoa tem que se chegar, e principalmente a Deus, né? Entrar no teu quarto, fecha a tua porta, como a palavra de Deus diz, se ajoelha e ora, que Deus em secreto, ele te vê e ele vai te responder. Amém? O próximo ponto seria ser um homem de oração. Ser um homem de oração. A oração é fundamental. A oração nos faz dependentes de Deus e nos leva a fazer a sua vontade. Não ore por obrigação. Não ore por obrigação. Por favor, não faça isso. Ore por um desejo de estar com o Pai. Somos livres para orar da maneira que melhor contribua para vivermos na alegre e consciente da presença de Deus. Ao caminhar, ao trabalhar, no seu dia a dia, ao sair, ao dirigir o seu carro de um lugar para outro, esteja sempre conversando com Deus, em oculto, na sua mente, falando, colocando a sua vida diante dele, conversando como um amigo, como aquela pessoa que você não tem como se esconder, né? De Deus a gente não tem como se esconder. Mateus 6,6 diz o seguinte: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, ou outras versões diz, entra no teu quarto, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Isso é muito sério. Eu tenho que ter esses momentos de orações, pegar, parar, analisar, ver que eu preciso orar. Eu preciso, é necessário. O cansaço às vezes bate, o estresse do dia a dia, né? O trabalho que você faz, às vezes é bem cansativo, mas tenha momentos de oração. Vença esse desafio, essa responsabilidade. Amém? Vença a tentação. Vencer a tentação. O 9. A tentação é dolorosa para nós, porque quando cedemos, ela nos machuca por fora, machuca por dentro. A tentação procura fazer que nossos apetites e vontades sobrepujem nossos valores mais profundos. Ela ataca onde somos mais vulneráveis. Isso aqui eu quero abrir um parênteses aqui e comentar. Satanás, ele conhece você não precisa nem falar, mas só a sua gesticulação, a forma de você caminhar, a forma de você viver, ele sabe o ponto onde você é fraco. Onde você é fraco, ele vai atingir, atacar aquele ponto, ele vai naquele ponto para fazer com que você caia, com que você seja fracassado, vamos dizer assim, e se machuque, né? Porque machuca quando nós caímos numa tentação. Sempre que tem um desejo, o Espírito me induzirá a apresentá-lo diante de Deus e perguntar: o que o Senhor quer que eu faça com isso? 1 Coríntios 10,13 diz o seguinte: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Amém? Ele vai te livrar, mas eu tenho que estar com a minha vida em comunhão com Ele. O Espírito Santo vai me conduzir. E a pergunta que eu tenho que fazer dentro de mim é: o que o Senhor quer que eu faça com isso? Né? Será que o Senhor está nisso? Será que o Senhor realmente comungaria comigo agora nesse momento dessa tentação? Para e reflete nesse ponto, para você ver se você não vai vencer as suas tentações. 10, o desafio 10 e responsabilidade, ter prioridades. Né? Dentro dessas prioridades eu podia colocar várias, mas as prioridades nos ajudam a limitar o nosso enfoque. Deus deseja que vivamos pelas prioridades bíblicas, que sejamos cristãos bíblicos. Valores seculares conduzem a prioridades seculares e valores bíblicos conduzem a prioridades bíblicas.
Como é que eu vou adquirir isso? Através da leitura da palavra de Deus, uma leitura sistemática, uma leitura diária, uma leitura constante da palavra de Deus. Seguir talvez um cronograma bíblico de leitura anual, ou eu pegar um capítulo e ali eu me debruçar sobre aquele capítulo e tentar entender a história que está por trás ali. A palavra de Deus renova a nossa mente, renova o nosso viver, renova nossas esperanças, a nossa expectativa. A palavra de Deus nos dá força para podermos vencer e caminhar neste mundo tenebroso ao qual nós estamos vivendo. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela não foi escrita de qualquer forma, de qualquer jeito, de qualquer maneira, não foi de forma alguma. Lá tem é um manual que nos traz uma condução, nos dá a condução para a vida toda, para todo o aspecto da vida. Amados, eu espero que tenha ajudado. São 10 pontos. Se você quiser repassar esse vídeo, rever esse vídeo, reveja. Curta o nosso canal no YouTube. Nós precisamos crescer, né, as inscrições do nosso canal. Se você quiser curtir, você curte. Se não, só assista, medite nessa palavra, passe para os seus amigos. Deus esteja abençoando a cada dia mais a cada um de nós. Nós precisamos estar mais próximos de Deus. Nós precisamos entender o que Deus tem para nós. E é através de uma vida de desafios e responsabilidades que eu tenho que vencer que eu vou chegar a este ponto. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar agora para encerrar esse estudo. Pai, nós queremos, ó Pai, louvar ao Senhor e bendizer o teu nome, te agradecendo, Senhor Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu, Senhor Deus, de estarmos aqui juntos, orando, conversando, batendo esse papo, Senhor Deus, breve, muito curto, para não também não tomar muito tempo dos amados, Senhor Deus, e possamos refletir em tudo isso que conversamos. Nós pedimos, ó Pai, que a bênção do Senhor esteja sobre nossas vidas. Abençoa esses irmãos, essas pessoas que vão estar escutando, vendo este vídeo, Santo Deus. Faz aquilo que apraz a Ti, Espírito Santo. Conduz, direciona esses homens. Pai, se há alguém passando, Senhor Deus, necessidade, se há alguém passando, Senhor Deus, dificuldades, visita agora. Se há algum homem desse, Senhor Deus, com alguma enfermidade, eu peço que o Senhor esteja curando. Pai, cura, restaura. Tu és o Deus que cura, que restaura. Jeová Rafá. Pai, Tu és aquele que vai adiante de nós, fazendo o impossível. Eu creio. Abençoa, Senhor Deus, esses homens, Senhor Deus. Abençoa as suas vidas, Senhor Deus, como um todo. Que eles se aproximem mais de Ti, que nós venhamos a estar, Senhor Deus, buscando ao Senhor enquanto podemos achar. Bendizemos o Teu nome, Santo Deus. Louvado e engrandecido seja o Senhor para todos sempre. No nome santo e maravilhoso de Jesus nós oramos. Amém. Deus abençoe, amados, e tenham, Senhor, da parte de Deus, bênçãos sem medida sobre a vida de cada um de vocês.